Paz do Senhor, irmãos. Por favor, convido vocês a ficarem assentados mesmos e a abrirem as suas Bíblias no capítulo 9 do livro de Romanos. O texto é baseado em todo o capítulo, mas a gente vai falar somente alguns hoje. A mensagem de hoje, a reflexão de hoje, ela tem como título: A igreja está em boas mãos. Repita para o seu irmão que está do lado, diga assim: meu irmão, a igreja está em boas mãos e sempre vai continuar em boas mãos. Amém. Então, irmãos, eu peço aqui, eu vou fazer um desafio para você que está aqui, para quem está nos acompanhando pelas mídias, de você tentar fazer um esforço mental e entender que essa reunião de hoje, ela foi marcada para você estar aqui, foi marcada pelo autor desse livro, que é o livro de Romanos, porque o autor é o Espírito Santo. O escritor foi Tércio, né? O Tércio foi quem escreveu e Paulo foi quem ditou. Então, assim, quando Paulo estava escrevendo a carta aos Romanos há 2000 anos, ele nem imaginava que essa carta estaria sendo lida aqui na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, missionária, e que, por coincidência, também nós podemos estar enfrentando alguns problemas que aquela igreja enfrentava. Então, com isso na mente, eu peço também que a gente entenda quem foi esse escritor, o apóstolo Paulo. Eu coloquei aqui algumas coisas que eu me lembrei que ele foi. Ele foi pastor, ele foi profeta, ele foi missionário, ele foi doutor, ele foi apóstolo, e o título melhor que ele dá a si mesmo e que ele se considera, que ele foi um servo de Deus, né? Então, esse foi o apóstolo Paulo. E aí, eu creio que, com tudo isso aqui que nós já falamos acerca dele, ele tem alguma coisa inspirado pelo Espírito Santo para ensinar aqui para nós hoje. E uma das características daquela igreja para quem ele escreveu, que era a igreja de Roma, por isso que a carta é aos romanos, ou aos crentes da igreja que estava em Roma, a gente não sabe, pelo menos a tradição, a história da igreja primitiva, ela não consegue dizer quem foi que fundou a igreja de Roma, mas existe uma possibilidade de ter sido parte daqueles crentes, daquelas pessoas religiosas que estavam lá no Atos 2, né? Pessoas religiosas, crentes tementes de todas as nações debaixo do céu. O pastor Verlan já falou muito sobre isso. Alguns dizem que Pedro foi o fundador da igreja de Roma, mas isso não é verdade. Ele pode até ter pisado lá, pode ter sido martirizado lá, mas certamente ele não foi o fundador, como diz a tradição católica, né? E Paulo escreve para Roma, e uma outra característica é que ele escreve para a igreja de Roma, e a igreja de Roma é uma das igrejas que ele não fundou. E ele tinha uma característica muito latente. O apóstolo Paulo, ele não gostava, pelo menos não há registro, que ele se metia em edificar sobre um fundamento que um outro já tinha feito. Então, como ele escreveu para a igreja em Roma, presume-se que não se saiba mesmo quem era o fundador e se tinha alguém responsável pelaquela igreja. Mas vejam só, irmãos, o que a gente pode já aprender de cara com essas informações? O apóstolo Paulo, ele não se metia na obra dos outros, ele não se metia no trabalho dos outros, ele não dava pitaco nas obras dos outros. E o que isso pode servir de ensinamento para nós hoje? Aí eu fiz aqui algumas perguntas. Você, obreiro, você, pastor, você, supervisor de área, você, dirigente de congregação, você, crente, você é intrometido? Você é enxerido?
Você é bisbilhoteiro e abelhudo? Você gosta de se meter aonde não foi convidado? Estamos aprendendo com o apóstolo Paulo, né? E se somos obreiros, isso serve para a gente. A igreja de Roma, era uma igreja populosa. E Roma também, por curiosidade, aqui só uma informação, aquela cidade lá no primeiro século, ela tinha 1 milhão de habitantes, aproximadamente, irmãos, a metade da população da cidade de Manaus. Manaus tem 2.255.000 habitantes, segundo a informação do IBGE, do censo de 2021. E Roma tinha a metade, quase a metade dessa população. Então, os irmãos imaginam que Roma não era uma cidadezinha, era uma cidade grande. Mas Roma também, apesar de ser uma cidade grande, ela tinha apenas 4 congregações. E aqui a gente pode citar a congregação da casa de Áquila e de Priscila, a congregação do Palácio Imperial, a congregação da casa de Hermes e a congregação da casa de Filólogo. Aí vocês imaginem uma cidade do tamanho, uma cidade com a população, com a metade da população de Manaus, 4 congregações. Olha como esse campo ele precisava crescer. E essa igreja, ela foi marcada logo no começo da sua história. Teve um imperador chamado Cláudio, que ele resolveu expulsar os judeus da cidade de Roma, e por coincidência eram judeus que tinham, segundo a tradição, fundado ali a igreja. Então eles foram expulsos. E como é que a igreja fica nesse meio tempo? Ela para? Ela deixa de existir? Será que uma doença como o Covid ia parar a igreja? Será que a perseguição do imperador de tirar aqueles crentes de origem judaica de Roma ia parar a obra? Não. Alguns crentes e muitos crentes se converteram, e crentes já de origem gentílica, eles se converteram e deram continuidade à igreja. 5 anos depois, quando o imperador morre, aquela moçada dos judeus cristãos e dos outros judeus voltaram para a cidade. Aí o que se encontra na igreja? Se encontra uma nova direção de crentes gentílicos. E os crentes judeus que fundaram a igreja chegam. Quando eles chegam, eles não ocupam mais os postos que eles ocupavam antes, mas eles também tinham a forma de adorar a Deus, que era um pouco diferente da forma dos novos crentes adorar a Deus. E aí, o que acontece? Aconteceu, missionária Rosi, aconteceu uma confusão. Aí ocorreu que a igreja criou facções, né? Mais importante também que, enquanto Paulo está escrevendo essa carta, ele não está em Roma, ele está na igreja, na congregação da cidade de Corinto. Ele está 3 meses lá, esperando a oferta que os coletores estavam passando pelas igrejas para levar para Jerusalém. Se os irmãos estão vindo no culto de terça-feira, o pastor Evelyn já falou muito sobre isso. Qual é o ponto aqui, aí falando sobre Paulo? Ele está esperando, mas enquanto ele espera, ele está trabalhando. Enquanto ele espera, ele está escrevendo. E parece que ele fez a mesma coisa quando foi preso. Ele escreveu 4 cartas. Então, Paulo, ele está aqui com uma atividade primária, que é esperar a oferta para ir para Jerusalém, junto com os outros, mas ele está pensando, ele está ligado no reino, ele gasta a sua energia pensando no reino, ele está envolvido com as coisas do reino, ele não consegue parar. Aí fica a pergunta, e nós? Qual é a desculpa que nós estamos dando? Veja só, irmãos, quem marcou essa reunião aqui foi o Espírito Santo, não? Então, e nós? Olha o apóstolo Paulo, parado, pastor Manuel, com uma missão em vista, mas ele está desenvolvendo outra. E qual é o exemplo para nós, irmãos? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor nos deu? Qual é a desculpa que nós estamos dando, né? Aprendamos, então, com o apóstolo Paulo. Então,
naquela igreja havia facções, havia grupos que brigavam dentro da igreja. A pergunta, então, Paulo escreve, um dos propósitos deles é acabar com essas facções e tornar aquele povo uma só igreja. Aí vem a pergunta, se na igreja de Roma, que era mais bonita do que a nossa, estava na capital do império, entre os crentes que estavam no fogo do fogo, eles estavam a um passo de ter apertado a mão de Jesus Cristo, né? Ali. Tinha facção, será que, missionária Rosilene, na Assembleia, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Brasil, na Amazônia, será que pode haver facções? Não responda, né? Não responda. Mas, irmãos, os problemas que tinham lá só muda de roupa e de lugar. Será que há facção no meio da igreja? Então, a palavra de Deus, ela está falando para nós hoje. Será que nós estamos metidos em fofocas, em partidos, tomando partido de A, tomando partido de B? Irmãos, aqui, Paulo está dizendo para aqueles crentes, ei, olhem para Cristo, ei, não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para frente, olhe para Jesus. Mas também, Paulo, ele, no capítulo 1, versículo 10 a 13, ele consegue deixar para a gente por que ele queria visitar aquela igreja. Aí olha o que ele diz. Ele diz que quer visitar a igreja como servo de Deus, né, para verificar se de alguma forma ele pode compartilhar com aquela igreja um dom espiritual. Vejam só, irmãos, olha o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu estou com muita vontade de visitar vocês como apóstolo do Senhor Jesus, para ver se eu consigo, de alguma forma, compartilhar um dom com vocês. Aí vem a pergunta para a gente, será que nós, quando decidimos ir visitar uma igreja, ir para uma igreja, como servo de Deus, qual é a nossa motivação? Nós estamos indo para que, de alguma forma, eu como pastor, você como um diácono, você como um líder, você como um membro da igreja, possa, de alguma forma, como você compartilhar algum dom espiritual que Deus lhe deu para compartilhar naquela igreja, na casa de um irmão, ou com alguma pessoa onde você vai visitar. O que motivava Paulo, ele não escondia, ele disse, olha, eu como apóstolo, eu quero ir compartilhar um dom espiritual. O que nos motiva? Você já parou para pensar se o que nos motiva é edificar a igreja ou a vida dos outros, ou o que sai da nossa boca quando nós vamos a uma congregação, quando nós nos reunimos em uma roda de crentes, o que sai da nossa boca? É algo que edifica? É algo que de alguma forma vai edificar a igreja? Ou é fofoca? Ou é falar dos outros? Ou é facção? Esse era o problema que aquela igreja passava, mas a motivação de Paulo não era alimentar nem a facção A, nem a facção B. Ele diz, eu quero ir com vocês, eu quero estar com vocês como apóstolo do Senhor Jesus Cristo para edificar vocês. Então, onde nós vamos, irmãos, nós temos que ir com o espírito da reconciliação para reconciliar qualquer um que precise de reconciliação. Temos que ir na unção do Espírito Santo. É o que se espera da gente, é o que a Bíblia fala. Mas, além disso, irmão, Paulo, ele era alguém que ele não parava de planejar. E ele deixa aqui uma pista, que além dele querer ir lá, em Roma, para compartilhar um dom espiritual, ele tinha algo muito maior na sua mente. Ele queria visitar a Espanha. O que era a Espanha? A Espanha era a última fronteira para o lado oeste. Para o lado leste aqui, ele já tinha ido para o pessoal que falava o grego, ele já tinha ido, já tinha evangelizado tudo que ele podia, para o leste, para o norte, para o sul, para frente dele só tinha o oceano. E ele queria ir lá, porque dá a entender que o evangelho ainda não tinha chegado lá. E ele está dizendo, eu quero ir, eu quero estar com vocês,
porque Roma é uma cidade importante. Ele compartilha o sonho dele, o projeto dele com a igreja, para ver se de alguma forma aqueles irmãos eles são tomados pela chama de missões, pela chama do evangelismo, e ele percebe que Roma é uma cidade estratégica. Paulo pensava estrategicamente para o avanço do reino. Irmãos, nós temos que usar o nosso cérebro, nós temos que usar toda a quantidade de informações que está disponível para que nós usemos isso para que o reino de Deus, de alguma forma, ele seja levado mais adiante. Aí vem a pergunta: você tem algum plano ou algum projeto no reino de Deus? Qual foi a última vez que você planejou algo para fazer para o Senhor? Você está fazendo com diligência pelo menos aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos? Você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou você está invertendo essa ordem, colocando o seu reino, os seus desejos, as suas vontades em primeiro lugar e o de Deus em segundo lugar? Veja bem, diante de tudo isso, Paulo ele escreve, e o instrumento que ele utiliza, naquele tempo não existia telegrama, o que ele utiliza são cartas. E esse homem, ele escreve 25% do que nós temos escrito no Novo Testamento. Ele escreve 13 cartas, e se nós considerarmos o capítulo 16 de Atos, ele escreve 1/3, 33 alguma coisa por cento de todo o Novo Testamento. Mas eu queria falar um pouco sobre as cartas. A maioria das cartas eram cartas breves. Elas tinham cerca de 87 palavras. E aí no Novo Testamento, exceto, com exceção de Filemon, da segunda e terceira carta de João e Judas, todas as outras cartas, ou epístolas, elas são bastante extensas. E qual é a peculiaridade de Romanos? Romanos tem aproximadamente 7.100 palavras no original, na língua grega. Ela foi confeccionada em papiro, então vocês imaginem o tamanho desse rolo, né? O papiro era muito caro naquela época. Essa carta, em termos atuais, ela custou cerca de $2.000 americanos. Aí, se nós fizermos a conversão, você imagina quase R$11.000, é isso? Paulo tirou do bolso dele e investiu no reino. Imagine só comigo, se ele não tivesse tirado do bolso dele, pastor Alcino, nós não teríamos. Dizem que se o Novo Testamento tivesse só o livro de Romanos, já era suficiente para nós sermos salvos, né? Então, ele investiu no reino de Deus. Ele não tinha reservas em investir no reino de Deus. Ele investia a vida, trabalho, intelecto, ministério, devoção e aquilo que dói mais, dinheiro. Por que, pastor Velão? Parece que tem um escorpião dentro do bolso, né? Ele queria ver a igreja consolidada e em crescimento. Isso tudo era que motivava Paulo. Aí vem a pergunta: e você e eu, o que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo e com o nosso dinheiro? Nós investimos no reino de Deus? Pense nisso. Paulo usou um amanuense. O que é um amanuense? É um escriba profissional, um escrivão moderno. No caso, Tércio, que escreveu sua própria saudação aos santos romanos, quase no final da epístola. Você pode ver isso em Romanos capítulo 16, versículo 22, que diz assim: eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Ele escreveu o que Paulo ditava. Paulo talvez tenha passado 11 horas ditando essa carta. Paulo escrevia muito bem e também falava muito bem o grego. Então, imagine só, irmãos, o que é 11 horas uma pessoa ditando para ele escrever aquele livro, se fosse 11 horas corridas. Aí vem uma outra reflexão.
Quanto tempo nós gastamos nas coisas de Deus? Você já parou para pensar? Qual é a sua devoção diária? Você gasta 10 minutos, 15 minutos lendo a Bíblia, ditando a Bíblia, ouvindo a palavra, orando, cantando? Quanto tempo nós investimos na nossa disciplina espiritual? Mas aí, tirando essas curiosidades importantes, essas informações importantes, nós vamos então para o conteúdo, e aí, pegando do meio do capítulo, que ele vai falar sobre eleição de Deus e livre-arbítrio, né? Isso é um tema muito profundo, e aqui, essa informação aqui, ela já causou divisões de igreja, né? Porque os irmãos conhecem, tem a linha calvinista, que tem um ponto de vista sobre eleição, tem a linha dos arminianos, que tem outro ponto de vista sobre eleição e sobre predestinação, e as Assembleias de Deus seguem a linha do pastor Armínio. Mas assim, o que nós podemos guardar como uma coisa comum entre elas, entre essas duas correntes? Que Deus é soberano, Ele é totalmente soberano, e que nós também somos responsáveis pela nossa resposta ao chamado de Deus. Então, nunca culpe Deus por coisa alguma. Deus chama, e como é que nós vamos responder ao seu chamado? Deus está chamando agora. Com certeza o Espírito Santo está falando alguma coisa para você, ou já falou, ou vai falar. Como é que está sendo a sua resposta a esse chamado? Uma outra coisa que é um fato, que independente da corrente teológica, a salvação vem de Deus e não de nós. É Deus que salva. Quando nós reconhecemos que Deus nos escolheu para a salvação, isso significa que nunca podemos reivindicar qualquer crédito por isso. Pastor, explique. Se você ouviu a pregação e você aceitou Jesus, não é mérito seu, porque foi o Espírito Santo que te convenceu, e o Espírito Santo é de Deus e vem da parte de Deus. Então, a palavra predestinação, só para a gente poder entender um pouco sobre isso, aqui, irmãos, assim, numa coisa muito superficial, a palavra predestinação é composta de duas partes. O pré significa antes, né? E destino, né? Que significa predestinação, que é o destino, significa o ponto de chegada final. Então, é o antes e a chegada final. Deus nos escolheu antes de nós o escolhermos, mas Ele também olhou para o futuro e sabia que responderíamos ao seu amor por nós. Pastor, explique isso. Existe um atributo de Deus chamado presciência. Então, por que uns vão para danação eterna, condenação eterna, e outros vão ser salvos? Porque como Deus conhece todas as coisas e conhece o futuro para Ele é como se nós estivéssemos aqui, Ele sabe quem reagiria positivamente ao seu chamado e quem não reagiria, e quem reagiria negativamente ao seu chamado. Então, nós precisamos entender que qualquer que seja a nossa resposta, é porque o Espírito de Deus está agindo na nossa vida. Então, uma pergunta que talvez você pudesse fazer para saber se você é um predestinado à salvação é muito simples. Você já entregou a sua vida a Cristo? Se você entregou a sua vida a Cristo, então você é um salvo. Todos nós concordamos que Deus é completamente soberano e que nós somos responsáveis pela nossa resposta a Ele. A palavra soberano, e a missionária falou ainda há pouco, significa que Deus tem toda a autoridade absoluta e controle completo por tudo que ocorre, por tudo que ocorreu, por tudo que está ocorrendo e por tudo que ocorrerá. Nada passa ao seu controle. Então, eleição divina e responsabilidade humana também são ensinadas por Jesus em João 6,37.
todo aquele que o Pai me dá virá a mim. Isso é eleição divina. E quem vier a mim, aí é a resposta humana, eu nunca o mandarei para longe. Vejam só, irmãos, então diante disso, e diante desse ensinamento que Paulo está dizendo para os judeus e para os gentios, ele está dizendo, vocês têm, qualquer um de vocês aí, das facções, precisa aceitar Jesus, em outras palavras, para serem salvos. Não é o pedigree que salva. Então, o que fazemos com essas duas verdades surpreendentes? Como lidamos com a tensão entre a eleição ou a predestinação e a nossa responsabilidade de responder ao chamado divino ou ao nosso livre-arbítrio? É provável que nós não tenhamos todas essas respostas aqui na Terra. Porém, a nossa resposta a Deus hoje é o que conta. Nós devemos nos alegrar por termos sido escolhidos por Deus e devemos fazer escolhas, já que fomos escolhidos por Deus, que sejam de acordo com a nova vida que temos em Jesus. Irmãos, então assim, se você diz que você é um salvo, que você teve uma experiência de salvação, o pastor Everlan falava da necessidade de santificação, então, as minhas escolhas, elas estão me levando a ter uma vida que agrade a Deus. Eu tenho que fazer escolha todo dia eu faço escolha. Quando eu me levanto, quando eu me acordo, eu decido se eu vou ficar mais um tempo na cama ou não, eu decido que roupa eu vou vestir, eu decido se eu vou comer ou não, ninguém me impõe isso. Então, nós também decidimos todo dia em relação ao chamado de Deus. E o chamado de Deus, para que a gente não espiritualize muito, irmãos, o chamado de Deus está revelado na Bíblia. Acredite, somente a exceção da exceção é que talvez ele vai lhe falar no sonho, numa palavra profética, mas o que nós precisamos, pastor Alcino, para ir para o céu e para viver uma vida santificada, está tudo aqui, ó. Precisa mais de nada não, irmão. Está tudo aqui. Está tudo na palavra. Como é que eu estou reagindo ao chamado do Senhor? Como é que estão sendo as minhas escolhas diárias? Deus falou para Caim que o pecado batia na porta dele, mas cabia a ele controlá-lo. Como é que nós estamos nos portando em relação às tentações, em relação às coisas que não agradam a Deus? Mas em Romanos capítulo 9, versículo 22 e 23, Paulo também, ele dá para a gente uma sinalização por que Deus, ele ainda não executou o juízo sobre a terra. Olha o que ele diz, aí você pode acompanhar no versículo 22. Ele diz assim: que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira. E aqui, vasos de ira, irmãos, são aqueles que vão para o inferno. Então, olha o que está dizendo. Deus suportou os vasos de ira com muita paciência, preparados para a destruição. É assim que está na minha versão. Alguém tem uma versão diferente aí? Está dizendo que os vasos de ira estão perdição ou destruição. Vasos de ira, o que é isso? São crentes que estavam no meio da igreja de Roma, e Paulo está dizendo: ei, tem aí no meio de vocês, eu espero que não, mas vaso de ira e vaso de misericórdia. Os vasos de ira são preparados para a destruição. 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a sua glória. Irmãos, a Bíblia sempre ela fala de ímpio, de justo. Vem lá do Novo Testamento, lá do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Fala de luz e fala de trevas. Fala de trigo e fala de joio. Fala de bode e fala de ovelha. Fala mais de alguma coisa aí que eu esqueci. Então, de Gênesis e Apocalipse, está dizendo
que tem uma porção daqueles que congregam, que são vasos de ira, que quando o Senhor for julgar, quando o Senhor vier, vão ser separados. Paulo ele não pintou a pílula, ele disse o que tinha que dizer para a igreja, porque ele esperava que ele, ministrando esse dom que ele queria ministrar, a igreja fosse salva. Então, Romanos fala aqui para nós hoje: nós somos vasos de ira ou nós somos vasos de misericórdia? Pense nisso. Deus projeta com um propósito, e ele também adia a punição de alguns para mostrar a sua misericórdia a outros. Paulo mostra essas duas categorias de crente: objetos de ira e objetos de misericórdia. Mas quem são os objetos de misericórdia? Observe que está escrito por outro apóstolo, o apóstolo Pedro, na segunda carta dele, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, está aí a causa da grandíssima paciência e misericórdia de Deus. Ele não quer que a sua igreja pereça, ele não tem alegria até no ímpio que vai ser condenado, ele não se alegra com a sentença do ímpio. Então, se nós sabemos isso, como é que nós temos que agir? Vejam só, irmãos, por causa do nosso pecado, todos nós merecemos a ira de Deus. Mas há uma saída. As pessoas estão no caminho da destruição por causa de seus pecados. Não é que Deus torna as pessoas pecadoras, mas que Ele as deixa em seus pecados. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Entenda, se você é crente, mas quer viver uma vida que não agrada a Deus, Ele vai respeitar o que você está decidindo fazer. Mas um dia, essa misericórdia acaba. A menos que se arrependam e recebam Jesus, vão para o inferno. Se receber Jesus e se arrepender, se tornará vaso de misericórdia. Se as pessoas resistem e rejeitam a Deus, acabam preparando a sua própria destruição. Se durante o tempo da demora divina, o indivíduo se arrepende e recebe Jesus, ele ou ela se torna um objeto de misericórdia. E Ezequiel, capítulo 18, versículo 32, diz: pois não tenho prazer na morte de ninguém, declara o soberano Senhor. Arrependa-se e viva. Irmãos, a palavra de Deus está dizendo isso hoje. Arrependa-se e viva. Sejamos um objeto de misericórdia. Em qual grupo nós estamos? Em qual grupo nós queremos estar? Ou você, não tem um terceiro grupo, ou você é um objeto da ira preparado para a destruição, ou você é um objeto de misericórdia, a quem Ele preparou de antemão para glorificar o próprio nome dEle. Nem todo mundo vai para o céu, essa é uma outra verdade. Deixados a nós mesmos, iremos todos para o inferno. Se nós fôssemos deixados sob o nosso próprio governo, o nosso caminho era o caminho do inferno. Ninguém merece o céu. Se vamos para o céu, é porque outra pessoa pagou o preço da nossa entrada. Quem foi essa pessoa, irmãos? Foi Jesus Cristo. Misericórdia significa aceitar algo que eu e você não merecemos. Deus está atrasando o seu julgamento para que você e eu possamos nos arrepender e entregarmos as nossas vidas ao Senhor Jesus todos os dias. Mas Ele não vai esperar para sempre. Aproveite a misericórdia de Deus. E missionário, eu preciso mais de 10 minutos. Então, dessas duas razões pelas quais Deus atrasou a punição, é para dar a você e a mim mais tempo para nós ajeitarmos a nossa vida. Se você for para o inferno, não será culpa de Deus,
não tem como colocar a culpa nele. Nós já temos quantidade de luz suficiente para compreendermos e entendermos todas as nossas decisões que tomamos. Ele fez todo o necessário para garantir que você e eu possamos ir para os céus. Ele já morreu por nós e ele deixou a palavra do Senhor, que é a nossa bússola e nos dirige para o céu. Do ponto de vista do livre-arbítrio ou da responsabilidade humana, ou como eu respondo a Deus, nós somos absolutamente e completamente livres, mas nós vamos responder pelas nossas escolhas. Vamos responder por isso. Então, isso leva ao segundo ponto. A predestinação significa simplesmente que Deus escolheu você primeiro, e se Ele não tivesse escolhido você primeiro, você nunca o teria escolhido. Nossa escolha é uma escolha livre, mas só é possível porque o Espírito Santo de Deus nos capacita a crer e a sermos salvos. Ninguém tem que ir para o inferno. Se você for lá, será porque você é um pecador merecedor do julgamento de Deus, porque oportunidade Ele está dando. Então, nós precisamos refletir a cada dia sobre as nossas decisões, as decisões que nós tomamos, irmãos, nesse corpo. Enquanto nós estamos vivos, há misericórdia. Só tem uma passagem na Bíblia que alguém clamou por misericórdia e que não foi lhe dado. Foi aquele camarada lá do rico e do Lázaro, que os dois morreram quando chegaram do outro lado. Tem misericórdia de mim, deixa que o Lázaro molha o dedo dele na água e coloca na minha garganta. Mas eles já tinham morrido, irmãos. Depois que morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo, mas enquanto estamos vivos, podemos clamar todo dia pela misericórdia do Senhor, e Ele nos ouve. Então, o importante, para resumir a história, é como você e eu respondemos ao chamado de Deus. Como é que você está respondendo ao chamado de Deus? Você deve lembrar que a maior resposta é confiar nele e se render a ele. A Bíblia, ela nos recomenda respondermos positivamente ao chamado de Deus. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui recebemos o chamado de Deus e o Senhor nos confiou algo em nossas mãos. O que temos fazendo com isso? O que temos feito com isso? Lembre-se, nós prestaremos conta de tudo ao Senhor. Quando Deus declarar a sua vontade para você, pela misericórdia do Espírito Santo, não faça nada, simplesmente ouça com reverência e fique quieto. Lembre-se, você nunca, nem eu nem você, temos e nem teremos a última palavra diante do Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que tem a última palavra na nossa vida. Então, se você sabe o que Deus quer para você, por que você fica cambaleando entre dois caminhos? Meu irmão, a espada já está levantada, o machado já está colocado à raiz da árvore. Cuidado, cuidado. Você e eu somos um vaso de barro, e barro não tem direito de reclamar. Você e eu não temos qualificações nenhuma para respondermos ao Criador, para perguntarmos por que Ele deixa de fazer assim, ou por que Ele está agindo assim, de outra forma. E a Bíblia diz, quem é o homem para questionar a Deus? Será que você passou parte da sua vida questionando a Deus? Lembremos do apóstolo Paulo, ele estava lá, estava obedecendo o chamado divino, e de alguma forma, irmão, querendo ser útil para a igreja, querendo ser útil para crentes que ele nem conhecia. Sejamos pelo menos úteis na congregação na qual nós servimos. Paulo era útil na congregação que ele servia e nas outras, né?
Até na nossa aqui, ele está sendo útil, porque nós temos a carta aos Romanos, né? O Criador pode fazer o que quiser com o vaso de barro, com o que ele criou. Então não reclame se Deus está te amassando, não reclame se ele está quebrando o vaso, triturando, moendo. Ele sabe o que está fazendo, e acredite, pode doer, mas é para o nosso próprio bem. Se você quer ser salvo, você pode ser salvo. Essa é a promessa de Deus para você. Ninguém se perderá se voltar completamente para Cristo, para a salvação. Ninguém estará no inferno se realmente quiser ir para o céu, confiando em Jesus Cristo. A igreja está em boas mãos. Entregue a sua vida a Deus, confie nele, e você estará em boas mãos. Que Deus te abençoe.